Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. E nós vamos ler do 3º ao 11º verso. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 3 a 11. Nós estamos neste mês de junho sobre o tema Crescendo na Fé. Crescendo na Fé. E a minha expectativa real, profunda, sincera, honesta, é que Deus, em nome de Jesus, fale ao seu coração. Deus derrame graça ao seu coração. Que Deus aumente a sua fé. Que Deus faça com que esta palavra fale a lugares da sua alma que só o poder do Espírito Santo tem poder para transformar, para mudar, para trazer vida, para trazer paz ao seu coração. Eu quero falar com você que está em casa, que a sua casa tenha a fé aumentada e a sua casa seja cheia da graça do Senhor. E que essa palavra fale do trono de Deus ao seu coração, ao coração dos seus filhos, ao coração de todos os que nos acompanham, de São Paulo, de muitos lugares do Brasil e até de outros países. A palavra do nosso bom e maravilhoso Deus ensina assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Que Deus maravilhoso! É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, nós somos atribulados para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também vós sereis participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperados e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Senhor Deus amado, a Tua palavra, Senhor, não erra. Nós somos finitos, ó Pai, mas a Tua palavra não é. A Tua palavra, Senhor, não volta vazia. A Tua palavra, Senhor, não perde jamais o propósito, ó Pai. E eu quero pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha gerar vida, poder do Espírito Santo, transformação, graça, vitória, vida no nosso coração, ó Pai.
Que seja nesta noite, Pai, não a minha voz, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o quão finito, o quão pecador, ó Pai, eu sou. Mas que seja a voz do Senhor Jesus, ó Pai. O poder que vem do alto, Senhor. A voz que despedaça os cedros do Líbano. A voz que fala e a tempestade se acalma. A voz que governa o universo, Senhor. Ó Trindade Santa, fala com o teu povo nesta noite. Derrama poder do alto, Senhor, traz transformação, vida, libertação, visita, Pai, em nome de Jesus, liberta os encarcerados, liberta, Senhor, os oprimidos, repreenda Satanás, proclame a glória de Cristo neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que o teu poder eterno conduza a tua igreja em vitória. Deus amado, nós não queremos as migalhas, ó Pai. Nós queremos o pão vivo que veio do céu, ó Pai. E nós pedimos, ó Deus, derrama pão do céu sobre as nossas vidas, ó Deus. Pelo poder da Tua palavra, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. É o Espírito Santo que promove fé no nosso coração. A fé é a obra do Espírito Santo para a nossa regeneração. Todas as pessoas precisam de uma vida balanceada para que tenham saúde. Se você deseja ter saúde na vida, você precisa de uma vida equilibrada, dieta equilibrada, hábitos equilibrados, exercícios equilibrados. Você precisa ter o seu sono equilibrado. Porque uma vida desequilibrada promoverá uma hora ou outra um colapso. A vida sem equilíbrios produz colapso. Falta de equilíbrio na dieta, colapso. Falta de exercícios, colapso. Falta de bom sono, colapso. É uma questão de tempo. Uma vida equilibrada requer hábitos equilibrados. O mesmo acontece com a nossa fé. Para que a nossa fé seja firme e cresça, nós precisamos também de hábitos equilibrados. Precisamos aprender a cuidar da nossa fé, nutrir a nossa fé, alimentar a nossa fé, trabalhar a nossa fé. Nós precisamos viver pela fé em todos os ambientes da nossa vida. Casamentos são vividos pela fé. Educação de filhos é feita pela fé. O trabalho é exercido pela fé. Decisões são tomadas pela fé. Movimentos na vida, avanços, mudanças de rumo, todas são feitas pela fé. Um crente maduro, ele olha para o futuro, não pelas circunstâncias do que ele vê. Quer ele veja coisas boas ou ruins, mas ele olha pelo futuro e enxerga o futuro pelos olhos da fé. É a fé que nos faz enxergar a esperança eterna de Cristo Jesus. É a fé que equilibra a nossa vida. É a fé que traz equilíbrio à nossa casa, à nossa história, às decisões que tomamos. É a fé que não nos permite colapsar na vida. Da mesma forma que pessoas descuidadas com a sua vida, que perdem o equilíbrio da dieta, dos exercícios, do sono, dos hábitos, uma hora ou outra passarão por um colapso por conta destes maus hábitos. Pessoas que também não nutrem a sua fé. É uma questão de tempo, para que uma tribulação qualquer venha trazer colapso para a vida. E esse colapso na vida vai ser refletido na sua casa, nos seus filhos, nas suas finanças, nas suas decisões.
e serão colapsos dolorosos. Porque se há uma coisa que a palavra de Deus nos promete, é que no mundo nós teremos aflições. Só combate as aflições com equilíbrio aqueles que crescem na fé. Talvez nesse primeiro momento você me pergunte: pastor, como então nutrir a minha fé? Você nutre a sua fé ouvindo a palavra de Deus, aprofundando o seu coração na palavra de Deus. Você nutre a sua fé pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus para a sua própria alma e pregando a palavra de Deus para as pessoas que vivem ao seu redor. Você nutre a sua fé ensinando princípios da palavra de Deus que nutriram o seu coração. Então aqui nós temos uma dieta para a alma. Assim como há uma dieta saudável para o corpo, há também uma dieta saudável para a alma. Ouvir, pregar e ensinar a palavra de Deus. No começo desse sermão, o que eu estou dizendo para você é que você precisa ser diligente. Você precisa ser intencional. Você precisa ser claro quanto ao objetivo de ter uma fé robusta, madura. Você precisa desejar ser maduro na fé. Você precisa ser diligente em criar oportunidades para que você possa crescer na fé. Oportunidades para que você possa ouvir, pregar e ensinar a palavra de Deus. Só assim você crescerá. Você só crescerá na sua vida. Deixará de ser criança espiritual. Abandonará os alimentos rudimentares da infância da fé. À medida que você diligentemente tomar decisões sinceras de ter uma fé robusta, nutrindo o seu coração da palavra de Deus. A fé é obra do Espírito Santo. A graça do Senhor que nos concede fé é a obra do Espírito Santo pela qual o Senhor mesmo nos habilita a crer para a nossa salvação. Você creu para a sua salvação por causa da obra do Espírito Santo que produziu fé no seu coração. E esta fé no seu coração é ordenada diariamente pelo ministério do poder da palavra. É o poder da palavra que faz com que a fé cresça no seu coração. É o ministério da palavra de Deus. É a administração dos sacramentos, da ceia do Senhor, do batismo, símbolos visíveis da graça de Deus, que trazem fé ao seu coração e fazem com que você perceba que Deus é grande, que Deus existe, que Deus é por você. A sua fé é nutrida por uma vida de oração. Crentes que não oram não são profundos na fé. Crentes que são absorvidos pela correria do dia, crentes que são absorvidos pela ansiedade da alma, crentes que não se debruçam em oração e não descobrem o prazer profundo de gastar a vida aos pés de Cristo Jesus, nunca terão a sua fé aumentada e fortalecida. Você precisa tomar a decisão de crescer na fé, e para crescer na fé, você precisa nutrir a sua fé com o poder da palavra, com o poder da oração, com o poder da contrição, com o poder do Espírito Santo que muda a sua história e transforma você de uma pessoa fraca, de uma pessoa infantil, de uma pessoa cheia de medos na vida, em alguém robusto, capaz de proclamar o Evangelho aos ambientes mais complexos e difíceis da sua caminhada, pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos crescer na fé. E crescer na fé é crer que tudo o que a Bíblia diz é verdade. Isso é crescer na fé. Crescer na fé não é crer em conceitos. Crescer na fé é crer que tudo o que a palavra de Deus diz é verdade. E a partir do momento que crê que tudo é verdade, começa a tomar decisões
e agir conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus então se transforma não num livro amuleto para livrá-lo de perigos na vida, mas se transforma num livro de regra, de fé e prática. E esta pessoa que cresceu na fé começa agora a obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Ele até diz: Senhor, eu não consigo obedecer os teus mandamentos, mas me ensina, Senhor, a obedecer a tua palavra. Me ensina a andar, Senhor, em obediência, e este que obedece crescerá na fé. Aquele que cresce na fé, ele cresce também no temor do Senhor, e ele teme profundamente as ameaças da disciplina de Deus. E porque ele percebe que a disciplina de Deus, diante de erros que ele comete na vida, ele retrocede, porque percebe a ira de Deus. E a palavra de Deus coloca diante do crente a ira de Deus, que não concorda com o pecado, que não tem conchavos com o pecado, que não tem negociações com o pecado, com a ira de Deus que condena o mal e a aparência do mal, com a ira de Deus que condena as falcatruas da nossa alma, com a ira de Deus que nos ameaça e nos coloca dentro do cuidado do Senhor. E por isso, essa pessoa que cresceu na fé é uma pessoa que diligentemente luta contra o pecado na vida. Não tem negócio com o pecado. Não tem negociação com o pecado. Não tem meia pornografia. Não tem meia conversa atravessada. Não tem meia palavra dada. Não tem negócio mais ou menos feito. Não tem mentira oculta. Porque ele teme a disciplina de Deus. E se teme a disciplina de Deus, anda na verdade, obedece à palavra de Deus, toma decisões de gente robusta na fé. O crente que cresce na fé é um crente que abraça as promessas de Deus. E ele olha para cada promessa de Deus e ele toma essa promessa para si. E ele começa a dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. E ele entende que a palavra de Deus é Deus falando com ele, é promessa de Deus para a vida dele, é graça de Deus para a vida dele. E essas promessas enchem o crente de esperança. E por causa das promessas de Deus, ele tira os olhos da escória que é este mundo, e ele começa a contemplar o céu, ele começa a contemplar as delícias de Deus, ele começa a contemplar o ser de Deus, e o maior prazer da vida dele agora já não é mais o dinheiro, já não é mais o poder, já não é mais o sexo, já não é mais o avanço, já não é mais a aceitação, já não é mais a autoimagem, já não é mais a autoestima. O seu maior prazer agora é descansar nas promessas eternas de Deus. A nossa fé, eu não sei se você concorda comigo, tem diferentes graus. Todo mundo que é crente tem fé. Mas você concorda comigo que os crentes exercem de maneira diferente a sua fé? Tem gente que tem uma fé fraca. Ele é crente em Jesus, mas tem uma fé fraca. A sua fé ainda não foi fortalecida. Ele crê, mas ele diz: Senhor Jesus, eu creio. Mas às vezes eu duvido. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. A fé é fraca. Um diagnóstico o deixa temerário. Uma palavra equivocada o deixa fora do prumo. A fé é fraca porque não enxerga o futuro na palavra do Senhor. Há outros crentes que têm uma fé forte, fé fortalecida no Senhor. Esta fé robusta, esta fé forte é uma fé que move a vida e que transforma os ambientes mais profundos da vida e que trazem robustez de Deus nas decisões mais complexas na vida. A nossa fé também pode ser assaltada pelo diabo. Muitas vezes uma situação assalta a nossa fé. Muitas vezes uma situação complexa enfraquece a nossa fé.
E alguém que tinha uma fé forte e robusta, agora tem uma fé enfraquecida. Porque uma situação da vida fora do controle enfraqueceu a sua fé. E tem muitas pessoas que tiveram uma fé muito forte na vida e que foram enfraquecendo na fé, por conta das situações complexas da vida, das enfermidades, do pecado, de fatores que saíram do controle, de ambiguidades na vida que a gente não gostaria que existissem, mas muitas vezes elas existem, das más notícias que a gente não gosta de receber, mas algumas vezes a gente recebe, das surpresas que a gente toma na vida e que muitas vezes trazem tristeza para o nosso coração, enfraqueceu a fé. Mas a bênção da palavra de Deus é que a fé sempre terá a sua segurança perfeita em Cristo. Ela pode ser fraca, ela pode ser forte, ela pode ser assaltada ou enfraquecida, mas se ela está firmada em Cristo, louvado seja a Deus, porque Cristo preservará esta fé. E ainda que seja apenas uma centelha, ainda que seja apenas um pavio que ainda fumega, o Senhor não apagará aquela fé, Ele a preservará, porque a nossa segurança não está em nada do que nós fazemos, a nossa segurança está na fortaleza eterna do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé está firmada no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Esse texto que nós lemos é um texto fantástico, que ensina como o apóstolo Paulo cresceu na fé. Como você vê a robustez, a firmeza na fé de um homem como o apóstolo Paulo. E como você e eu também podemos aprender estes princípios eternos para que a nossa fé seja também uma fé madura. Nesse momento, eu faço uma pergunta para você. Que tipo de fé você deseja ter? Uma fé fraca ou uma fé forte? Uma fé infantil ou uma fé robusta? Que tipo de fé você deseja ter na sua vida? Uma fé raquítica ou uma fé bem nutrida, alimentada pelo poder da palavra de Deus? Se você deseja ter uma fé robusta na sua vida, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer daqui para frente. Porque estes princípios da palavra de Deus, eles podem mudar a sua vida para sempre. Eu estou falando com pessoas aqui que podem estar quebradas por conta de situações complexas na vida. Eu posso estar falando com pessoas aqui que estão enfrentando situações que elas não têm o controle. De gente que já foi firme na fé, mas que hoje está enfrentando situações complicadas na vida. De gente que já passou por momentos bons na sua caminhada cristã, mas que tiveram a sua fé enfraquecida pelos diversos fatores que podem enfraquecer a fé. Eu posso estar falando com pessoas hoje que estão enfrentando lutas, com filho nas drogas, com o casamento em frangalhos, com situações complexas na vida, com o desemprego, com a depressão, com doenças da alma. Gente que pode estar debaixo de um forte ataque de Satanás. Se você sente que a sua fé precisa crescer, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque é palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos aqui está nos versos 3 a 7. O primeiro ponto é: crescer na fé. Crescer na fé é aprender a bendizer a Deus. Crescer na fé é aprender a bendizer a Deus. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele começa dizendo: bendito seja Deus, bendito seja Deus. Diante da tribulação, você tem somente duas opções. Você não tem 3 opções, 4 opções, 5 opções, você tem 2 opções. E as 2 opções diante das angústias, das aflições, dos sofrimentos, das tribulações que enfraquecem, que tentam, que assaltam a sua fé, as suas opções são bendizer ou maldizer a Deus e as pessoas. Não há terceira opção. Paulo não diz: maldito seja Deus que me fez estar nessa situação. Ele não diz: maldito seja o dia que eu encontrei Jesus. Maldito seja o dia que eu tomei a decisão de ir para o ministério. E por causa do ministério sofri o que eu sofri. Talvez há pessoas que diante do sofrimento digam: maldito seja o meu patrão, que me faz passar por essa situação. Maldito o dia que eu aceitei esse emprego. Olha o que está acontecendo comigo agora. Olha para essa situação. Diante do problema de um casamento, talvez um esposo possa dizer: maldita seja a minha esposa. Maldita essa mulher que estragou a minha vida. Eu podia ter casado com outra mulher, mas fui me casar com essa mulher. Maldita seja. Olha o que eu estou sofrendo. Olha o que está passando agora. Talvez há esposas que possam dizer diante de uma tragédia no casamento: maldito seja este meu marido. Olha o que ele fez comigo. Me abandonou, me traiu, me jogou fora, me trocou. Brincou com: maldito seja o meu marido. Maldito o dia que eu me casei. Talvez há filhos que digam, diante das tribulações da vida, das frustrações que sofrem, das aflições e dos sofrimentos que fazem parte da vida de qualquer pessoa, filhos talvez digam: maldito seja o meu pai, maldito seja a minha mãe, malditos os meus pais que me deram essa educação, malditos sejam os meus pais que mudaram de casa, malditos sejam os meus pais que me mudaram de escola, malditos sejam os meus pais que abusaram de mim, malditos sejam. Olha o que eles fizeram comigo, olha o que a educação fez comigo. Tem gente que olha para si mesmo e diz: maldita essa opção que eu fiz. Que maldita hora foi aquela que eu tomei aquela decisão. Que maldita decisão que eu tomei. Que maldito caminho eu escolhi. Tem gente que olha para o próprio passado e diz: maldito seja o meu passado. Que passado maldito eu tive. Isso tudo que aconteceu é culpa desse passado que eu sou o que eu sou hoje. E começam a culpar os seus traumas, e começam a culpar os abusos que tiveram, e começam a culpar os estupros talvez que sofreram, e começam a culpar as coisas mais hediondas que possam ter acontecido na vida. E eles dizem: maldita seja a minha vida. O apóstolo Paulo olha para a sua história e ele diz: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Perceba, ele começa antes de tudo bendizendo o nome do Senhor. Antes de qualquer percepção da vida, antes de qualquer análise, antes de qualquer assimilação de qualquer situação, o apóstolo Paulo diz: bendito seja o nome do Senhor. O louvor está em primeiro lugar nos seus lábios. Apesar dos sofrimentos, há louvor no seu coração. Isto é fé madura. Uma fé madura é aquela fé que diante das tribulações bendiz o nome do Senhor. Bendiz o nome do Senhor. Perceba onde está o foco do apóstolo Paulo. Não está nas pessoas. Não está nas pessoas. Ele não está preocupado com as situações. O foco dele não está nas coisas.
Se ele está preso ou não está, se ele está mais rico ou mais pobre, se ele perdeu status ou não, o que aconteceu com ele? O foco não está nas coisas, o foco não está nas conquistas, nas coisas que deram certo, e nem nas coisas que deram errado. Tudo está voltado para o louvor da glória do Senhor. Bendito seja Deus. Você deve olhar para a sua história, você deve olhar para o seu passado, você deve olhar para as decisões que você tomou na vida, você deve olhar para os seus filhos, você deve olhar para o seu casamento, e isso deve ser curado em nome de Jesus. E só tem um jeito de curar a sua vida, é quando você abandona o hábito de maldizer, e acima de todas as coisas, você começa a bendizer o nome do Senhor. E diante das dificuldades da sua vida, ao invés de você dizer maldita hora, você começa a dizer para a sua alma: bendito seja o nome do Senhor, glórias sejam dadas ao nome do Senhor, ainda que sofra, Deus, ainda que doa, ainda que não seja do jeito que eu quero, ainda que não seja a melhor forma e o menor cenário, bendito seja o nome do Senhor. Paulo dá um motivo pelo qual ele faz isso. Eu vou te mostrar. Você sabe, não é um louvor aleatório. Não é um louvor worship, de repetição da mesma coisa. Paulo diz, e ele diz por quê? Ele diz: Senhor, bendito seja o teu nome pela salvação. O Senhor é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, porque eu não louvo os sofrimentos, Deus, eu louvo a tua grande salvação. É a tua grande salvação que sustenta a minha vida. Paulo diz: bendito seja o Senhor, porque o Senhor é o Pai de misericórdias. Deus não é apenas misericordioso, Deus é o Pai da misericórdia. Você consegue compreender a diferença, querido? Uma coisa é ser misericordioso. O que é ser misericordioso? Eu estou morrendo de sede, quero tomar uma água, tem alguém do meu lado morrendo de sede também, e eu falo: não, bebe você. Isso é misericórdia. Eu poderia ter bebido a água, mas bebe você. Mas e você? Não, depois eu bebo. E você nem abre muito a situação, porque você teve misericórdia, você se compadeceu, mas você pode ser uma hora misericordioso e outra não. Uma hora você pode passar e dar carona para a pessoa que você conhece que está andando a pé, outra hora você pode passar e fingir que não viu. O ser misericordioso depende. Deus não é só misericordioso, Deus é o Pai da misericórdia. Ou seja, tudo que flui do ser de Deus é misericórdia. Não tem outra forma de Deus agir, não tem outra forma de Deus reagir, não tem outra forma de Deus olhar para você, não tem outra forma de Deus julgar situações na sua vida. Deus sempre terá misericórdia, porque Ele é a fonte de toda misericórdia. Ele colocou o seu coração na nossa miséria e não nos trata de forma alguma como nós merecíamos ser tratados, porque Ele é o Pai da misericórdia. Tudo pode acontecer de ruim na sua vida, mas Deus sempre será o Pai da misericórdia. Por isso que você pode dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque não são as situações, é a misericórdia de Deus. Paulo diz: bendito seja o nome do Senhor pela consolação. Ele diz que Deus é o Deus de toda consolação. Bendito seja Deus pela salvação, pela misericórdia e pela consolação. Paulo sofreu muito na vida, queridos. Sofrimentos físicos, perigos na vida, perseguições, ansiedade. Há vários sofrimentos narrados no livro de Atos dos Apóstolos que escancaram a alma do apóstolo Paulo. E ele diz: bendito seja o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Deixa eu explicar para você essa expressão, toda consolação, porque isso vai trazer um profundo alívio para o seu coração. Você quer ver como? Primeiro, a palavra toda aqui vem do grego nas. E nas significa individualmente, cada uma, cada coisa. Cada pequena coisa que forma o todo,
cada detalhe. Coletivamente, nas significa todos os tipos. Qualquer que seja a coisa que esteja acontecendo. Deus, Ele é o Deus que cuida de cada detalhe, de cada espaço, de cada momento, de todas as coisas da sua vida. Você consegue compreender que todas as coisas da sua vida, tudo o que envolve a sua vida, Deus cuida, Deus sabe, Deus se importa. E Ele diz que Deus Ele é o Deus de toda a consolação. Consolação aqui é a palavra paráclesis. Paráclesis significa caminhar perto, é literalmente caminhar ao lado. Caminhar ao lado. Significa encorajar, confortar, consolar, admoestar, aconselhar. Mas sobretudo caminhar junto. Olha que coisa interessante. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Qual é a dor que você tem sofrido na sua vida? Qual é a dor que impede você de crescer na fé? É a rejeição? Você se sente rejeitado? É um casamento em frangalhos? São os filhos perdidos e distantes de Deus? É um trabalho estressante? Falta de trabalho? É a falta de dinheiro que sempre incomoda você? O que incomoda você? É chegar todo mês e lutar com a falta de dinheiro? E você não ter condições de pagar as suas contas? E todos os meses você luta preocupado, você não consegue dormir, você não consegue pensar em outra coisa, a não ser como é que eu vou pagar as minhas contas? Com o que você luta? Com a falta de aceitação? As pessoas não te aceitam, não aceitam o seu jeito, você não se sente amado pelas pessoas, se sente excluído até mesmo às vezes dentro da sua própria casa, dentro do seu círculo de amigos, se é que você tem amigos. O que você tem? Tem medo da velhice? Tem gente que tem medo, você tem medo de envelhecer? Medo de chegar mais perto da morte? Com o que você luta? Com medo da violência? Medo do assalto, do sequestro, do estupro, dos acidentes? Quais são as ansiedades do seu coração? Você luta com a baixa autoestima? Você se olha no espelho e se acha feio? Se acha inadequado? Com o que você tem lutado na sua vida? Quais são os sofrimentos da sua alma? Onde falta fé para você? Você tem medo do quê? Você tem medo de nunca se casar? Você tem medo de nunca acertar na vida? Você tem medo do quê? Você tem medo da sexualidade dos seus filhos? Você tem medo das opções que você fez no passado? Você tem medo de mentiras que você contou e que possam vir à tona? O que tem escondido na sua vida que causa ansiedade no seu coração? Onde que o diabo está prendendo você? Onde a sua fé está sendo ameaçada? Onde está o seu sofrimento? O meu Deus é o Deus de toda consolação. Você sabe o que Deus faz? Deus, Ele visita este seu sofrimento. E Ele segura nas suas mãos. E Ele diz a você: filho, você não está sozinho. Estes detalhes que assombram a sua alma, eu estou com você. Eu sou o Deus que vai derramar consolo na sua vida. Eu posso bendizer a Deus, porque Deus está perto. Um crente maduro na fé, ele diz: Deus está perto. Deus é quem consola o meu coração. Deus é quem anda ao meu lado.
Deus nunca se cansa de me amar. Deus nunca se cansa. Deus nunca vai dizer: Juliano, eu cansei de te amar. Por mais ambíguo que eu seja, por mais paradoxos que existam na minha alma, por mais complexo que seja a minha alma, Deus nunca se cansará de mim. Eu posso ter 50, 60, 70 anos e enfrentar a luta que for, eu vou olhar ao meu lado e Deus estará ali. E Ele vai dizer: filho, eu não me canso de te amar, eu não me canso de derramar da minha consolação em cada sofrimento na sua vida, e é a minha consolação que vai curar a sua alma, que vai curar o seu coração, e que vai levantar a sua vida a lugares que você não foi, a coisas que você não fez, a realidades que você não viveu, e a minha bênção será sobre você, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, e a sua casa será bendita por causa da minha consolação, porque eu não te abandono. O conforto está em Deus. É Deus quem enxuga as nossas lágrimas. É Deus que coloca o ser humano de pé, queridos. É Deus quem pega a sua vida dos escombros, do caos da vida, e Ele levanta a sua vida, Ele te coloca de pé, Ele olha nos seus olhos e diz: vamos, filho, que eu vou caminhar ao seu lado. Nem o pecado, nem Satanás, nem você mesmo, nada pode impedir a proximidade e o consolo de Deus na sua vida. Deus nos conforta para que a gente aprenda a consolar as pessoas. Ele nos conforta por causa dos sofrimentos de Cristo. Ele nos conforta para o bem da igreja. Porque a gente que foi consolada pelo Senhor aprende a consolar as pessoas também. Gente consolada pelo Senhor é gente que aprende a consolar as pessoas. Há coisas, eu não vou ler os versículos aqui por causa do nosso tempo, mas há coisas que acontecem na nossa vida, que é puramente a graça de Deus, nos ensinando a ser uma nação de consoladores, que nos ensina a olhar para situações de dificuldade na vida dos outros, e sermos, ao invés de juízes, os embaixadores da consolação. Porque assim como o Senhor consolou cada detalhe da minha vida, Ele me usará para ser também um ministro da consolação, um ministro da paz, um ministro da graça, um ministro da salvação, um ministro da presença de Deus. Segundo lugar, crescer na fé é aprender a lidar com a tribulação. É aprender a lidar com a tribulação. O versículo 8 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Toda a vida é cercada de tribulações que são reais. O apóstolo Paulo fala: nós sofremos uma tribulação terrível na Ásia. A tribulação tem uma geografia, aconteceu em um lugar. Tem uma natureza da tribulação. Qual foi a natureza? Foi acima das nossas forças. A tribulação teve uma dimensão. Qual foi a dimensão desta tribulação? O apóstolo Paulo diz: chegamos a desesperar da própria vida. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Aconteceu algo real, geográfico, num lugar específico. Aconteceu algo que estava fora do controle dele, foi acima das suas forças. E aconteceu algo aqui que o fez pensar que ele fosse morrer. Você já se imaginou numa situação assim? E uma notícia que gerasse tribulação? O contexto aqui é Atos, no capítulo 27.
O apóstolo Paulo está falando da viagem dele para a Itália. Naquela viagem, em Atos, no capítulo 27, aconteceu uma grande tempestade. Havia um grande perigo enquanto eles atravessavam a Ásia. A navegação se torna perigosa, eles tinham consciência de que o navio iria perecer, de que a carga iria perecer e que eles iriam perder a vida. Eles estavam navegando e eles sabiam que iriam morrer. Eles não ouviram o conselho do apóstolo Paulo, que anteriormente havia dito: vamos ficar em Creta, passemos o inverno em Creta e depois nós continuamos a viagem pelo mar Adriático. Não ouviram e eles seguiram viagem. E de repente um tufão se levantou. Ó a situação, irmãos. Eles já estão em desobediência e parece que quando a pessoa faz alguma coisa errada, tem tudo para dar mais errado ainda. Eles não ouvem a orientação do apóstolo Paulo. E enquanto eles estão atravessando o mar, um tufão se levantou. O texto diz que este tufão, este vento eurolaquião, um vento nordeste, é um céu carregado. É uma tempestade que vem da ilha para o mar. E aquele navio, com poucos recursos tecnológicos, ele é jogado para o alto mar. Eles perdem a terra de vista. O tufão começa a se levantar, o vento muda de direção repentinamente. Eu não sei se você já viveu situações na sua vida que o vento muda de direção, que a sua vida está indo para um lugar e de repente vem um vento euroaquilão, aquele vento nordeste muda a sua vida de direção e você não entende mais nada do que está acontecendo e o seu barco saiu da rota e você não sabe mais aonde você está e o tufão se levanta. Os redemoinhos, os ventos, a agitação, as correntes do mar se encontrando e a fúria daquele furacão levou o navio à deriva. O texto bíblico diz exatamente isso. Não havia mais nada que eles pudessem fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você falar, eu estou passando uma tribulação, você sabe quando que a sua tribulação é tribulação mesmo? Quando você diz isso aqui: não tem mais nada que eu possa fazer. Não tem mais nada que eu possa fazer. Enquanto você puder fazer alguma coisa, ainda não é tribulação. Só é tribulação quando você olha para a situação e ouve tanto tufão, tanto redemoinho, tantas mudanças de vento, que você não tem mais nada. Não há mais nada que eu possa fazer. E a conclusão deles é: nós vamos morrer. A tempestade não parava e eles haviam desistido da vida. Eles estavam há muito tempo sem comer. Você consegue imaginar essa tribulação? Tempestade, sem comer, sem rumo, sem direção, o vento mudou todos os planos, eles estão agora condenados porque estão em desobediência, e a desobediência provocou essa situação, eles foram colocados nessa situação, e um grande tufão agora levou as suas vidas à beira da morte. E naquela situação, o apóstolo Paulo se levanta, e você sabe o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo diz 3 coisas. Primeiro, vocês deveriam ter seguido o meu conselho e ter evitado toda essa perda. Você sabe por que você sofre muitas vezes na vida? Porque você não ouve. Você sabe por que você sofre muitas vezes na vida? Porque você não ouve. Você não ouve a palavra de Deus. Você não ouve o conselho de gente mais madura que você. A esposa não ouve o marido. O marido não ouve a esposa, os filhos não ouvem os pais, os empregados não ouvem os patrões não ouvem os empregados, o vendedor não ouve o cliente, o médico não ouve o paciente. A gente não ouve o conselho da palavra de Deus e a gente vai trazendo juízo para a nossa vida. Entenda, muito do seu sofrimento é porque você é teimoso, é porque você é cabeça dura, é porque você acha que você tem o controle da sua vida e você não ouve a palavra de Deus.
Não tem outro jeito de eu falar isso. Mas existem muitos crentes que são maduros, que estão há muitos anos na igreja, mas são crentes teimosos. Teimosos. Eles brigam por causa do lugar que vai sentar. Quem sentou na minha cadeira? Não sabia que tinha nome na cadeira? Você comprou a cadeira, é sua? Briga por causa de ministério. Gente que vem se aconselhar com o pastor e o pastor fala: ô filho, não faz isso. Ó, se você escolher esse caminho aí, é caminho de morte. Você sabe o que a pessoa faz? Ela sai da sala do pastor e vai fazer exatamente o contrário do que ela ouviu. Você sabe o que é isso? Teimoso. Você sabe o que vai acontecer com esse teimoso? Um tufão vai se levantar. E vai chegar uma hora que esse tufão pode trazer resultados muito difíceis na vida. O apóstolo Paulo traz um juízo e a misericórdia. E ele diz: mas fiquem tranquilos, ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Você sabe por que ninguém morrerá? Olha o que Paulo diz. Ele diz: esta noite Deus falou comigo. Ô irmão, esta noite Deus falou comigo. E você sabe o que Deus falou? Paulo, importa que você vá a Roma, importa que você seja julgado por César, ninguém se perderá. Você imagina o que está no meio da tempestade, no meio da tribulação, há muitos dias ele sem comer, há muitos dias a situação. Você imagina o que é você estar no meio de uma tribulação, no meio do desemprego, no meio de um luto, no meio de uma situação complexa, no meio de um diagnóstico terrível, no meio de uma situação que você não tem o controle. E de repente, Deus fala com você. E você consegue ter paz no meio de todas essas situações. Esse é um crente maduro. Ele não é um crente que reclama da tribulação. Ele é um crente que encontra Deus no meio da tempestade. Ele é um crente que encontra a presença de Deus no meio da tempestade. Você acha que o apóstolo Paulo sofreu na vida? Sofreu muito. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, foi apedrejado até quase a morte em Listra. Na Macedônia ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Ele foi perseguido pelos judeus em Tessalônica e em Bereia. O apóstolo Paulo foi pregar contra os outros deuses em Éfeso e ficou preso no meio de uma grande confusão causada por Demétrio. Em Jerusalém, Paulo é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido. Paulo é quase morto em Jerusalém. Ele é preso e enviado a Roma, sofre esse naufrágio. Ele é picado por uma cobra venenosa em Malta e no final da sua vida ele é decapitado por Nero. A vida de Paulo foi uma tribulação atrás da outra. E você sabe por que Paulo não desesperou da vida? Você sabe por que Paulo não desistiu do ministério? Você sabe por que Paulo se tornou um homem robusto na fé? Porque ele encontrou Deus no meio da tribulação. Até o final da vida, ele escreve para orientar a igreja, ele prega o evangelho, ele é um gigante no seu testemunho, ele se mantém puro na missão, ele não desanima, ele tem o sonho voltado para o reino de Deus. Ele fez apenas uma coisa na sua vida: ele proclamou o evangelho de Jesus, que o encontrou no caminho para Damasco. Você precisa mudar o jeito que você lida com os seus sofrimentos na vida. Você precisa encontrar Deus no meio das tribulações da sua caminhada. Você precisa parar de reclamar dos problemas que você tem. E você precisa começar a encontrar Deus no meio da tempestade. E você sabe como é que você encontra Deus? Deixa eu dizer como é que você encontra Deus. Você encontra Deus dobrando os seus joelhos e orando a Deus até que Ele fale com você. Você encontra a Deus comendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, largando de ser um crente preguiçoso, um crente que não lê a Bíblia, um crente domingueiro. Você começa a ler a palavra de Deus todos os dias, comer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Joga fora as coisas do mundo que tomam o seu tempo. Você assiste muito Netflix,
Você gasta muito tempo com entretenimento, você gasta muito tempo com Facebook, você gasta muito tempo com Instagram, você gasta muito tempo com WhatsApp, você gasta muito tempo com você, por isso as tribulações arrastam a sua vida. Toma uma decisão em nome de Jesus e cresça. Seja um marido segundo o coração de Deus. Às vezes tem mulher que está me assistindo aqui, que está olhando para o marido no sofá da sala e fala assim: você não vai mudar. Às vezes tem marido que olha para a esposa e fala: você não vai mudar. Às vezes tem pais que olham para os filhos e falam: você não vai mudar. Você não vai mudar. Você sabe por que você não muda? Você não muda porque você tem preguiça. Você não muda porque você não dobra a sua vida às práticas do Evangelho. Você não muda porque você fica fugindo da tribulação. Você sabe o que você quer? Você não quer a Bíblia, você quer a meteorologia. Você quer fugir da tempestade. Muita gente vem para a igreja pensando que a igreja é tipo a moça do negócio do jornal hoje que fala: amanhã terá chuva em São Paulo, então você não saia de casa porque vai alagar as ruas. Isso não é ser crente. E nem eu estou aqui fazendo sermão meteorológico. Eu estou dizendo para você: vai para a chuva, pode deixar chover, sai na tempestade. Não tem jeito de fugir da tempestade. A tribulação, meu amigo, ela acontece na vida. Ou você cresce, ou a tribulação vai avassaladoramente derrubar a sua vida. Eu sonho com crentes maduros na fé. Gente que na tribulação se levanta. Gente que na tribulação se levanta e diz: está tudo bem, Deus falou comigo. Está tudo bem, Deus me visitou. Gente que olha no olho um do outro e diz: fica tranquilo, Deus está comigo. Em último lugar, queridos, para nós encerrarmos, crescer na fé é aprender a ser grato. Crescer na fé é aprender a ser grato. Você sabe o que Paulo diz aqui? Ele diz assim: tudo bem, nós já temos em nós mesmos a sentença de morte. Você sabe por que eu já morri para esse mundo? Porque eu não confio em mim. Eu não confio em mim. Eu confio no Deus que ressuscita os mortos. Eu estou morto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou morto. Eu estou morto. Não sei. Talvez meu velório vai ser aqui. Estou morto. Vou morrer quando? Sei lá. 50, 60, 70, 80. Foi um cara bem saudável, né, Mauri? Começou alface, essas coisas, 90, sei lá. Mas eu estou morto. Você está morto também, você sabia disso? Você está morto? Você está morto, irmão, nós vamos morrer. E Paulo diz assim: eu já enxerguei que eu estou morto, então eu não tenho mais ilusão na vida. Ô, irmão, o crente precisa parar de ser iludido. Que ilusão que você tem na vida? Você tem ilusão de ficar rico? É isso que você quer? O que você quer? A BMW? O que você quer? Você quer ser o que na vida? É essa ilusãozinha aí que está fazendo você ficar ansioso? Que ilusão que você tem na vida? Deixa eu dar uma notícia para você: você está morto. O trabalho da igreja é morrer. Você sabe qual que é a única coisa que a igreja devia fazer? Morrer. Morrer. Você sabe por quê que às vezes a gente não vê Deus? Porque a gente é vivo demais. A gente é vivo demais. A gente briga demais. Primeiro dia que eu era pastor numa igreja, não vou falar o nome que tem gente assistindo. Me ligaram em casa às 7 da manhã. O presbítero falou: pastor, corre aqui na igreja que está dando um rolo aqui. A gente estava fazendo uma feijoada, Mauri. Era uma feijoada, você conhece lá. Uma feijoada. Feijoada missionária. Um motivo crente. Vamos fazer, tipo a missiorica aqui. Vamos fazer a feijoada missionária para abençoar os missionários. Aí chegou o grupo de irmãs crentes da SAF. As irmãs safosas, né? Oh, maravilha. Vamos fazer a feijoada. Chega, canta um hino, canta um aleluia, né? Dá um glória e pergunta: cadê a panela? Não estava lá a panela da feijoada. Olha os crentes, irmão.
7h da manhã no sábado. Você ligar para o pastor 7h da manhã no sábado é um pecado que não tem perdão. Ligar para o pastor, liga para um presbítero, ligar para o pastor 7h da manhã no sábado. E o presbítero me ligou: pastor, corre aqui que elas estão se pegando aqui, 2 irmãs brigando. E eu cheguei na igreja, e as irmãs já estavam naquele nível assim: você é assim, a sua filha é assim, porque a sua filha não sei o que lá, porque o seu marido não sei o que lá, porque você, quem que você pensa que você é para você pegar a panela da igreja, que a panela não é sua, que eu vou falar com o pastor, e o pastor vai falar. E é esse naipe dos crentes vivos, dos crentes vivos demais. A hora que eu cheguei, irmão, ficou todo mundo crente. Oi, pastor, tudo bem? Só que eu já estava com o relatório, o filme que o presbítero filmou e me mandou para mim. Eu já sabia o que tinha acontecido. Eu olhei para a situação, irmãos, eu fiquei tão triste. Você sabe qual que foi o meu conselho para aquelas 2 irmãs? Eu falei assim: você sabe do que vocês 2 precisam para resolver esse problema de vocês aí? Vocês precisam de um delegado. Vocês precisam de um pastor, não. E eu fui embora, eu não quis nem aconselhar. E eu fui embora, triste. Você sabe por quê? Porque na igreja as pessoas são imaturas porque elas são vivas demais. Elas querem coisas demais para elas mesmas. Elas não morreram ainda. Aqui o texto diz que gente grata é gente que já morreu e crê no Deus da ressurreição. As 2 irmãs me procuraram no culto, no outro dia, chorando: ô pastor, que vergonha. Eu falei: é para ter vergonha mesmo. Orei com elas, nunca mais aquilo aconteceu. Graças ao nome de Jesus. Muitas vezes as coisas acontecem na vida, a gente não é grato pelas coisas que Deus faz, porque a gente é vivo demais. A gente não entende que Deus é o Deus do livramento e que Deus é o Deus que promove gratidão da nossa vida. Nesse final, eu digo para você o seguinte: que gente madura na fé é gente que olha para situações da vida, por mais complexas que sejam, e elas agradecem a Deus, e elas agradecem os irmãos, e elas agradecem as pessoas, dizendo: o Senhor me livrou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me livrou, eu quero ser grato por essa grande obra de Deus na minha vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar por pessoas que talvez tenham dificuldades profundas na vida. Gente que sinta que a sua fé está fraca e que precisa ter a sua fé fortalecida pelo poder do Evangelho. Eu quero orar por essas pessoas pedindo a Deus que Deus derrame consolação sobre o seu coração. Eu quero orar por pessoas que estejam talvez passando por tribulação na vida. Que um vento, que uma tempestade alcançou o seu coração. E que agora eles precisam de uma visita do Senhor. Você não precisa de absolutamente nada que não seja o poder de Deus na sua vida. Eu quero orar por pessoas nessa noite que sofrem por causa da ingratidão. E que às vezes tem um coração amargo, ingrato, difícil. Fulano me machucou, fulano me feriu, fulano fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez aquilo comigo, meu marido, minha esposa. Oh querido, seja liberto pelo poder do Evangelho. Cresça na fé. Cresça na fé, cresça na fé. Toma uma decisão de crescer hoje em nome de Jesus. Existe uma outra dimensão, tem outro lugar mais sublime que você não está vivendo. E é para lá que Deus deseja levar você. Deus amado, visita o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os teus filhos em nome de Jesus, ó Pai. Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai. Esse mês é um mês de nós refletirmos sobre crescer na fé. Tem muita gente que foi afetada pela quarentena, Senhor, o coração entristeceu. Tem muita gente que enfrentou a enfermidade. Tem muita gente que enfrentou
o desemprego, tribulações, ventos, ó Pai. Ó Deus, apareça no meio da tempestade para o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Mostra o teu rosto, Pai. Mostra a tua glória. Mostra o teu poder. Mostra, Senhor, a tua salvação. E levanta, Senhor, dos escombros os teus filhos. E gera gente madura na fé, ó Pai. Que ao invés de maldizer a vida, bendiz o nome do Senhor em todas as situações, ó Pai. Cura, Senhor, o nosso coração. Cura, Senhor, a nossa alma. Cura, Senhor, a nossa história. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ouvir esse louvor.